dar início à meditação da palavra nessa noite, queridos, queridas. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. A palavra de Deus que é viva, eficaz, não volta vazia e ela tem sempre algo a falar no nosso coração. O que eu queria compartilhar com você é o texto de Êxodo, capítulo 15, o versículo 26, que diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Queridos e queridas, essa é uma palavra muito oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos uma sociedade que nos dias de hoje está preocupada com o coronavírus, mas nossa sociedade está enferma de muito mais coisas há muito mais tempo. É uma sociedade que está ferida, uma sociedade adoentada por várias situações do dia a dia corriqueiro, das situações que a gente vive em família, no trabalho, na vida secular, enfim, até na religiosa. Às vezes a gente se machuca e as pessoas acarretam sobre si muitos pesos, muitas coisas que não deveriam trazer tanto sobre a sua vida. Algumas pessoas não entenderam que são feitas para ser vaso de bênção, que acabam se tornando, em algumas situações, cestos de lixo, amontoados de coisas que não precisam, sobrecarregadas com coisas que mais fazem mal do que bem, e não conseguem viver a liberdade que Cristo já ofereceu, já conquistou por nós na cruz, não conseguem ter uma consciência limpa, um coração tranquilo, porque há muitas coisas que incomodam, de modo que a sociedade é ferida no corpo, na alma e até no espírito em alguns momentos. A coisa mais linda que tem é saber que Deus, Ele é um dos nomes de Jeová Rafá, um Deus que cura. E ele diz aqui no texto que nós lemos que Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. Sabe, queridos, essa sociedade, que a gente está dizendo de tão doente que está, ela, quando chega nesses tempos, e sempre tem, de ano em ano, está aparecendo uma epidemia nova, essa talvez seja mais difícil, aqui estão exigindo um controle maior, mas de ano em ano tem gripe do frango, H1N1, SARS, tem várias coisas que amedrontam. Nessas horas eu acho que é o momento em que a terra mais se inclina, mais se volta para Deus. Há orações em todo lugar, todo mundo fala de Deus, e que bom que é assim. Mas é preciso que a gente coloque no nosso coração um desejo maior de não estarmos somente buscando a Deus quando as crises se estabelecem, quando as coisas ficam mais difíceis para todos. Porque a consciência do ser humano é assim: se eu estou bem, o resto não tem problema. Mas na verdade não podemos viver assim. Deus não nos fez para viver assim. E quando entramos numa situação de todos sofrem, parece que Deus fica mais em evidência, as pessoas se preocupam mais em buscá-lo, em orar para Ele, claro que nem todas. Mas a Bíblia coloca uma condição para nós. Deus, na sua palavra, diz o seguinte: se vocês ouvirem atentos à minha voz, a voz de Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus não muda, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo fiel e continua tendo poder para fazer grandes coisas, para proteger, para suprir, para prover. Deus pode. Mas então por que, pastor, que essa sociedade anda desse jeito? Porque a sociedade tem buscado o favor de Deus. A sociedade tem buscado a cura em Deus, tem buscado soluções para os seus problemas individuais em Deus. Mas Deus não quer a gente aos pés dele só quando é necessário, só quando a gente precisa. Deus nos quer diante dele todos os dias da nossa vida. Não é simplesmente um ato de frequentar um templo, é um ato de se entregar, de entregar o coração nas mãos de Deus, de se render totalmente a Ele, a ponto de ouvir a sua voz e obedecer o que Ele manda. Quando a gente conseguir isso, viver isso, eu creio que toda a palavra de Deus, até as vírgulas, irão se tornar realidade no meio do povo. Mas enquanto nós relativarmos tanto a vida com Deus, ou dermos
de ombro para as coisas de Deus, ou dissermos que Deus não existe. Hoje virou uma moda tremenda dizer que Deus não existe. Vamos enfrentar situações difíceis cada vez mais. Os dias são maus, a situação é precária no mundo, mas as pessoas só se lembram de Deus nessa hora. E ainda digo a você, que bom que se lembram, porque assim reconhecem a sua limitação, a sua fragilidade e acabam dando a Deus a honra que lhe é devida ao nome, ainda que por interesse. Mas são obrigados a se curvar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele coordena todas as coisas. E o mais lindo que eu ouço nesse texto é dizer assim, que se nós ouvirmos a Deus, se nos rendermos a Deus nessa condicional bíblica, nós vamos ver algumas coisas acontecendo, porque Ele é o Deus que sara. Que palavra mais gostosa de ouvir? Ele é o Deus que sara. Significa que não importa o tamanho da ferida, não importa a enfermidade, se o Senhor quiser, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu vou falar de algumas coisas aqui, é que Deus cura, Ele pode curar enfermidades do corpo. Jesus não curou todos, não são todos que são curados, mas há muitas pessoas que já foram curadas por Deus. Alguém talvez pode me perguntar, então por que está preocupado com o vírus? Se Deus cura, queridos, Deus cura todos que têm um propósito maior. Todos que têm um propósito maior. Eu não vou ficar tentando Deus, pedindo cura para todo mundo. Quer dizer, eu até peço, eu oro, é nossa função orar e pedir. Agora quem faz é Deus, Ele sabe quem tem que curar. Não adianta a gente tentar, mas eu sou bonzinho. Se a gente for olhar bem, a gente não merece nada de Deus. Tudo que Ele faz é por graça e por misericórdia. E curas, as curas que Jesus fez e que ainda acontecem hoje sim na igreja, são milagres. Milagre é evento extraordinário. Milagre não é regra, não é para todo dia. Então, Deus é um Deus que cura sim as nossas enfermidades. A palavra diz lá em Marcos capítulo 5 que um dia Jesus tinha chegado naquela cidade e de repente um da sinagoga chamado Jairo corre para ele, segura nas mãos dele e fala: minha filha está morrendo. Antes de ir com Jairo, ele está passando no meio da multidão uma mulher que estava doente, já fazia 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia, um ciclo menstrual descontrolado, há 12 anos, padecia daquilo, já tinha gastado tudo com os médicos, tinha investido todo o seu dinheiro para tentar achar uma solução, e a Bíblia diz que é de mal a pior. Quando Jesus está passando no meio da multidão, ela toca na veste dele, não chega nem a tocar nele, toca na veste dele, e a Bíblia diz que ele sente que sai poder dele. Ele disse: ouvir tudo de mim. Ele disse: mas como, Senhor? Ele fala: saiu, eu senti, alguém me tocou. Mas quando você fala que alguém te tocou, a multidão te aperta. Ele diz assim: mas alguém me tocou porque eu vi, eu senti que saiu virtude de mim. E ele volta perguntando para as pessoas, e aquela mulher humildemente se levanta e diz: fui eu quem toquei. Havia muitos riscos para ela, mas ela testemunhou da cura que Jesus fez na sua vida. Eu quero te dizer hoje, você que está me assistindo, depois de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, quem sabe tem gente que precisa que Deus cure a sua vida. Não estou prometendo cura porque não sou eu quem faço, mas a fé move o coração de Deus, move as mãos de Deus. Quem sabe essa pessoa não está precisando de ouvir alguma coisa que traga alegria pelo menos ao seu coração, que traga esperança ao seu coração. Porque às vezes a cura depende muito de uma alegria, de esperança, de paz. Vive atormentados e a doença se manifesta muito nessas horas. Então eu queria te dizer uma coisa, transfira para alguém essa mensagem hoje, que o nosso Deus é um Deus que pode curar. Aquela mulher de 12 anos, hemorrágica, foi curada instantaneamente num toque em Jesus. Nem todos vão ser curados instantaneamente, nem todos vão ser curados. Mas a nossa fé precisa nos levar a crer e a pedir a Deus que Ele intervenha na nossa situação, não importa o que você esteja passando. Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente está pedindo. Ele tem poder para isso. A Bíblia fala ainda de um outro homem, coxo, sentado na porta formosa do templo, em Atos capítulo 3. Estava esmolando, pedindo esmola, e ele chega para Pedro e João e pede uma esmola, e fala assim: nós não temos nem ouro nem prata, mas nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saiu andando. Queridos,
precisamos que Deus cure a nossa fé também. Talvez a nossa fé tenha que ser curada antes do nosso corpo, mas Deus pode fazer isso. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu queria te dizer, que o nosso Deus é o Deus que sara, e Ele pode sarar o corpo, Ele pode acabar com as enfermidades. E se não acabar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, digno de honra, de glória e louvor. Segunda coisa que Deus cura, Ele cura as nossas emoções. Quantas pessoas eu conheço, e você também deve conhecer, que vivem atormentadas no seu coração por causa da culpa, por causa de alguma coisa que fez no passado e não consegue se perdoar. Vive atormentada porque frustrou sonhos, casou achando que ia ser uma maravilha e na verdade virou muito mais um inferno. Quantas pessoas vivem com ressentimentos porque foi traída, porque foi magoada, porque alguém falou mal. Quantas pessoas vivem com angústia no coração porque foram de uma certa maneira rejeitadas, porque têm medo do amanhã. Quantas pessoas vivem com medo? Medo da vida, medo do futuro, medo das outras pessoas, medo de si mesma, medo de Deus. Queridos, o medo, talvez nesse tempo aqui que a gente está falando, tanto a busca por Deus como o medo crescem a cada dia. Porque o medo, nesse tempo, nos dias de hoje principalmente, tem tomado muitos corações. Essa enfermidade aí que chegou, essa pandemia que chegou, tem gerado temor, tem gerado até um certo alarde. Eu confesso a você que eu prefiro que você fique na sua casa. Porém, a gente não pode entrar em pânico. Tem hora que eu fico sem saber muito bem o que fazer, tem hora. São dramas da vida. Ontem mesmo estava uma discussão sobre economia, sobre saúde, eu olhando a vida, outro olhando o outro lado da vida, e eu chego à conclusão que não tem muito o que fazer, é confiar em Deus mesmo, não tem outra situação. É fazer o nosso melhor, se preciso for, saia, mas com cautela. Eu tenho que trabalhar com cautela. Porém, se puder evitar, fique o máximo na sua casa. Até segunda ordem das autoridades. Também não estou desautorizando ninguém. Temos que cumprir o que a cidade está falando. Mas se não tiver jeito, tem que comprar o remédio, saia, compre e volte para casa. Tem que ir no mercado, saia e volte para casa. Mas é preciso que a gente não se acovarde, não tema. O que tiver que fazer tem que ser feito. Não deixe de maneira nenhuma que o medo roube a esperança, que o medo roube a tua alegria, que o medo tire a tua paz. O medo tem que ser vencido. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, se nós amamos a Deus, ele tem que lançar fora todo medo. Creia nisso. Deus disse que vai estar conosco e é nele que nós temos que nos escorar nessa hora difícil. Deus cura emoções. Deus cura feridas da alma. Eu fui muito ferido na minha alma. Quando menino, sofri muito, sofri bullying, sofri separação de pais, sofri muitas coisas. Mas o dia em que Deus entrou na minha vida, eu posso dizer a você, eu fui curado. Eu fui curado. Nós somos curados quando abrimos as feridas e dizemos, Senhor, olha para mim, toca em mim. Deus tem poder para nos curar. Curar as emoções. Fazer a gente olhar para a vida de maneira diferente, crendo que nós podemos confiar que Deus transforma histórias, Deus transforma situações e Ele traz cura àquela emoção, àquela pessoa que tem uma ferida no seu coração por vários motivos. Ele pode curar o nosso corpo, Ele pode mudar as nossas emoções. Quando nos entregamos para Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Então, o primeiro convite, no meio de tudo isso que eu queria te fazer, entregue a sua vida a Jesus. Você que já conhece Jesus, claro, te dou um convite para você. Mas transmita a outros que não conhecem esse vídeo. Porque quem entrega a sua vida a Cristo se torna nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, ou seja, somos restaurados, somos curados, somos tratados pelas mãos de Deus para viver um novo tempo em Deus. Deus cura. Ele pode curar o nosso corpo, a nossa alma, e Deus pode também curar a nossa vida dos vícios. Vício também é uma doença. Talvez também pudesse ser considerado como uma pandemia a bebida alcoólica e a droga por aí fora.
Quantas pessoas nós conhecemos que são presas, que estão presas no vício, que estão presas nessa situação que as fazem escravas, queridos e queridas, mas que lindo é ver que muitos já foram libertos por Jesus. A igreja de Cristo tem sido usada para libertar vidas, para encorajar vidas, para curar vidas. Essa é a nossa função como igreja de Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus trata das nossas emoções. Ele pode transformar a história daquele que se render a Ele, que disser, eu preciso que o Senhor me escreva uma nova história da minha vida. E Ele vai escrever, eu tenho certeza que já escreveu na minha. Se escreveu na minha, pode escrever na sua, com toda certeza. É importante que a gente olhe para Ele e diga assim, eu confio, que no Senhor eu posso ter uma nova esperança. Deus pode curar os vícios. Se você conhece alguém que tem problema de vício, prega para ele, fala do amor de Jesus para ele. Tem muitas pessoas que precisam ser libertas, mas como é que vão ser libertas se nós não falarmos? Eu acho que esse tempo de quarentena é o tempo de se preparar para essas coisas. A gente olha tudo e a gente vai percebendo que parece que o final dos tempos vai chegando cada vez mais próximo. Para quem crê nisso, para quem crê nessa doutrina bíblica, né? E quanto mais se aproxima, mais precisamos nos adiantar na missão da evangelização e da salvação de vidas que estão perdidas. É o papel da igreja. Anunciar o evangelho, arrebanhar os perdidos, discipulá-los, ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los com o nosso exemplo, até que aprendam e se tornem prontos para ganhar outros e discipular outros também. Essa é uma função nossa, da Igreja de Cristo, que foi dada a nós por Cristo, antes de ser assunto aos céus. Então nossa missão, queridos, é de anunciar que há um Deus que salva, que há um Deus que cura feridas da alma, há um Deus que cura o corpo, há um Deus que liberta dos vícios. Quantos adolescentes presos nas drogas nos dias de hoje? Crack, maconha, cocaína, bebida alcoólica, que também é uma droga, e tantas outras que a gente nem imagina que existem. Precisam conhecer a Cristo para serem libertos em nome de Jesus. Muitas pessoas temem esse coronavírus, mas não temem ver essas pessoas morrendo e perdendo a sua salvação. Nós precisamos anunciar o evangelho a essas pessoas. Precisamos falar do amor de Deus para eles. Em nome de Jesus. Deus também cura os espíritos oprimidos, os possessos. Jesus, certa vez passando por Gadara, curou um homem que ficava no cemitério, se cortando todo. E ele foi liberto, foi curado, voltou para sua casa, voltou para a vida normal. Ah, queridos irmãos e irmãs, Deus é um Deus que cura. Ele é um Deus que coloca a vida das pessoas no lugar. De vez em quando essas epidemias ou pandemias vêm para tentar tirar tudo do lugar. Eu fico olhando dizendo assim, mas que bom que tem um Deus que cura, para colocar tudo no lugar de novo. E às vezes, ou quase sempre, melhor do que estava. Tempo de refletir, tempo de olhar para a vida e entender assim, por quê que essas coisas acontecem. Pode ser Deus nos chamando para um tempo de compromisso mais sério. Um tempo de assumirmos de fato que somos dele e pertencemos a ele para a glória dele. Jesus quebra cadeias. Jesus destrói maldições. Maldições que a gente traz sobre a nossa vida. A gente traz maldição sobre a nossa vida. Blasfemamos contra Deus, blasfemamos contra os outros, fazemos coisas que não devia e vem cheio um monte de coisa sobre a nossa vida. Não estou falando de hereditária. Coisa que a gente traz sobre nós. E a Bíblia diz que ele quebra isso. Maldição, eu tenho aprendido que às vezes é Deus nos repreendendo para que a gente volte para Ele. Maldição é um agir de Deus sobre o homem para que o homem reconheça sua situação de pecado e volte arrependido para Deus.
Eu acho que essa epidemia, essa pandemia, na verdade, ela veio para mostrar a nós que estamos tão longe de Deus e que precisamos voltar para Ele com urgência, com um coração quebrantado, com uma vida limpa, pronta para ser habitada pelo Espírito Santo. E a gente consegue isso quando a gente resolve se santificar, a gente resolve viver diferente diante de Deus. É tempo para purificarmos a nossa vida, é tempo de buscarmos a santidade no Senhor, é tempo de arrependimento diante de Deus, porque Deus não rejeita um coração arrependido, de maneira nenhuma. Há muitas pessoas possessas hoje. Tem gente que nem acredita nisso. Eu também teve um tempo que eu não acreditava nisso, mas de vez em quando faz parte da minha realidade aqui. E a gente percebe que a maioria das possessões são porque perderam a esperança, perderam a paz, se desesperaram em algum momento e acabaram enfraquecidas, de modo que o inimigo se apoderou delas. Hoje eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, Deus tem poder para libertar essas vidas também. Basta uma ordem dele e qualquer tipo de principado ou potestade tem que se curvar diante dele. Há demônios que não se manifestam. Há demônios que só atormentam. Há demônios que se aparecem de forma diferente. A gente precisa ficar livre deles. E a gente consegue isso orando, confiando, se entregando nas mãos de Deus. Deus quer curar, Deus quer nos libertar. Em nome de Jesus. Deus também cura os nossos lares. O Deus que sara é poderoso para curar famílias. Quantas famílias adoentadas nos dias de hoje, adoecidas no dia de hoje. Quantas famílias com problemas de relacionamento. Quantas coisas a gente tem visto acontecer por aí afora. Rebelião contra os pais. Pais que ferem seus filhos. E vão gerando uma desagregação familiar, vão acabando com a harmonia do lar. Mas Deus é poderoso para curar o coração de filhos e de pais, para converter o coração de um para o outro e fazer com que a ordem volte ao lugar de novo. Amém. Quantas esposas feridas pelos seus maridos? Quantos maridos feridos pelas suas esposas? Queridos, é tempo de sentar e conversar e já ajustar as coisas em Deus. As pessoas preferem ficar magoadas, feridas, por causa do orgulho de não reconhecer os seus erros e muito menos de perdoar. É tempo da gente se humilhar agora diante daqueles com quem nós erramos e pedir perdão. E é tempo da gente ser humilde o suficiente para perdoar aquele que nos feriu. A humildade precisa ser, de fato, uma característica nossa, para que sejamos curados diante de Deus. Só os humildes também se curvam diante de Deus para receber a cura que vem dele. Seu lar pode ser curado. Sua vida pode ser curada em nome de Jesus. A Bíblia conta sobre Zaqueu. Zaqueu tinha os seus complexos, tinha suas dificuldades, mas quando Jesus chega na vida de Zaqueu, a cura é completa. Zaqueu tem o seu caráter transformado. O seu coração se torna generoso. E diz a Bíblia que toda a sua casa passa a servir a Deus. Então eu quero te dizer que quando nós levamos Cristo dentro de nós, quando estamos nele e ele em nós, a nossa casa também vai aprender a conhecer ele. Ainda que ninguém tenha vindo à igreja, ou ido em nenhuma igreja, a nossa vida precisa ser o altar para que eles conheçam o Deus que habita em nós. Nossa vida precisa ser o lugar em que Deus habita, para que eles não olhem e só vejam a gente, mas vejam a mudança que Deus faz, a imagem que Deus cria nova de nós. Deixe Jesus entrar na tua vida para que Ele liberte, para que Ele cure o seu lar, para que Ele transforme o seu casamento, para que Ele transforme os seus filhos. É importante que a gente se derrame diante dEle e creia que a cada ato de fé, Deus entra com a sua misericórdia, a sua graça e o nosso favor. Em nome de Jesus, eu quero te dizer hoje que Deus tem poder para alcançar a tua casa. Em tempos de epidemia, a Bíblia diz que nós podemos confiar em Deus. Quando a última praga passou pelo Egito, os judeus que estavam dentro da casa, todos estavam, não sofreram nenhuma baixa, porque obedeceram. Todos os primogênitos do Egito morreram.
Mas do povo de Israel não se perdeu nenhum. Nenhum. Então, em nome de Jesus, nesse tempo de crise, de vírus aí, obedeça às autoridades, mas tenha muita fé em Deus. Faça seus cultos domésticos, ore com seus filhos, fale da palavra de Deus para eles, ore com seu esposo, ore com a sua esposa, abençoe na hora de dormir, abençoe na hora de sair de casa, clame por eles, pague um preço de oração para a sua família, e Deus vai honrar. Eu creio nisso em nome de Jesus, porque Deus ama a sua família. Deus ama a sua família. O povo do Egito tinha saído, o povo de Israel tinha saído do Egito. Aqui no capítulo 15 de Êxodo, tinham passado o Mar Vermelho, caiu num lugar de águas amargas. Deus mostrou um madeiro, uma árvore para Moisés. Moisés pegou, jogou a árvore naquela lagoa e a árvore ficou boa, a água ficou boa para beber, porque era água amarga. É tempo de levar aquele que morreu no madeiro para a nossa salvação, para a nossa casa, para que a amargura ali seja sanada e tudo se torne doçura em nome de Jesus. Quando Cristo habita um lar, as coisas melhoram. Quando Jesus assume o trono da nossa casa, podemos confiar que vamos viver dias de paz. Não sem problemas, mas dias de paz. Não sem lutas, mas dias de paz. Não sem de vez em quando alguns conflitos, mas com um coração sensível para entender o outro, perdoar e voltar a trazer sobre nós de novo a paz de Deus, que não acaba. Deus pode curar o seu lar. Deus quer curar a sua casa. Mas agora nesse tempo de vírus, o que eu faço? A Bíblia diz que quem vigia a tua casa é aquele que não dorme. É aquele que te guarda. Diz que tem anjos acampados ao redor da tua casa. Confia. Porque se porventura chegar, Deus pode curar o corpo, a alma, libertar dos vícios e da opressão e ainda mais, pode curar a tua família. Deus pode fazer todas essas coisas. A Bíblia diz mais um pouquinho. Diz que Deus pode curar uma nação. Diz que Deus pode curar uma terra. Eu sou o Deus que te sara, diz a palavra do Senhor. A nossa nação, como eu disse, está adoentada já há muito tempo. Promiscuidade, corrupção, desrespeito, violência, fome, tantas coisas que adoeceu a nossa nação. Mas a Bíblia diz que Deus pode curar essa nação. Há um remédio para essa nação ser curada. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia para nós darmos uma olhadinha lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vai falar sobre esse texto. Famoso. Todo mundo sabe, né? Sobre esse texto, mas eu queria ler com você aqui. Se você tiver com a tua Bíblia aí, quero dar um tempinho para você achar o texto da sua Bíblia. Para a gente ler esse texto, que é a receita. Domingo eu falei também, mas é a receita para se curar uma nação, para se curar um lar, para se curar uma vida. Quer ser curado? Quer que essa nação melhore? Quer que essa nação seja uma bênção nas mãos de Deus? Vamos confessar o pecado dessa nação. Nós podemos fazer isso. O Brasil é um país manchado por sangue inocente. Desde a sua colonização, morreram muitos inocentes. O Brasil é uma nação marcada pela pobreza, pela miséria, onde muito mais os escravos sofreram com isso, foram aforreados com uma mão na frente e outra atrás, e até hoje os negros passam um preço muito alto na nossa sociedade porque não tiveram apoio quando saíram da escravidão, entregaram a própria sorte, um ato de injustiça, marcado pela injustiça. Gente, como o nosso país precisa confessar e se arrepender dos seus pecados. É tempo de nós que somos cidadãos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, cidadãos do reino de Deus, mas que moramos nesse país e estamos assumindo a condição de sermos aqueles que vão interceder e confessar o pecado dessa nação. É tempo de fazermos isso no Senhor. Porque a Bíblia diz aqui assim, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Eu quero ler até o 13 primeiro, fala assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
Inclusive tem uma praga de gafanhoto assolando o mundo já, aí por aí afora. Na Ásia, parece que está na África. Agora, ou se enviar peste entre o meu povo, olha essa situação. Estamos vivendo essa situação aqui. Há uma peste nesse país, nesse mundo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus! Que bom saber que se nós nos arrependermos, tudo volta à normalidade, ou seja, até melhor do que era, porque Deus passa a nos ouvir, Deus passa a atuar em nosso favor. Ele já tem feito isso, né? Todo dia ele faz isso, mas no modo de corrigir o mal que o povo tem trazido sobre si mesmo. Violência, corrupção, peste, nada é culpa de Deus, não. Não adianta te culpar. Ah, mas onde está Deus? Deus continua no alto, sublime trono, reinando sobre todas as coisas, e por sua misericórdia se inclina de lá todo dia para ver o que se passa com seus filhos. A culpa é nossa, que não ouvimos a Deus, não obedecemos a Deus, não tememos a Deus, e só buscamos a Deus quando precisamos de algum tipo de milagre. Entrega o teu caminho para o Senhor, entrega a tua vida para o Senhor. Renda-se a Ele. Aprenda a obedecê-lo, aprenda a servi-lo, porque certamente Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar dessa nação. Deus pode sarar essa nação. O Brasil tem feridas tremendas. Tremendas. Mas eu creio num Deus que restaura, que pode restaurar esse país, que pode fazer esse país se tornar um lugar melhor, mais justo, um lugar mais santo, um lugar onde as coisas vão fluir de maneira boa. O problema é que às vezes a própria igreja esquece de fazer a sua parte mais importante: orar, anunciar o Evangelho e ter comunhão em santidade. Que você, meu irmão, minha irmã, possa estar se preparando para se render a Jesus, para servir de todo o teu coração, para amá-lo de todo o teu coração, para viver para a glória dele de todo o teu coração. Que quando fizermos assim, o Salmo 91 talvez vá valer um pouco mais. E tem gente que abre o Salmo 91 na estante e deixa lá. Estou protegido. A nossa proteção está no Senhor. Não adianta abrir a Bíblia e deixá-la lá na estante. É preciso trazê-lo para a nossa vida. Viver para a glória de Deus. E o Senhor será um muro de fogo em nosso redor. Ele nos guardará, nos livrará. Esse vírus está aí, vai passar. Vai passar. Porque nós estamos orando, você está orando. E não é para entrar em pânico, não. É para dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu confio que o Senhor vai fazer algo novo na nossa vida através de toda essa situação aí. Aprender lições preciosas. E ficar mais próximo de Deus. Quando fizermos isso, seremos mais abençoados. Porque estaremos em comunhão mais profunda com Deus. E é tudo que Ele espera de nós. Comunhão profunda, obediência, amor pela sua causa, entrega absoluta. Se fizermos isso, o Senhor vai se agradar de nós. E ainda que nós passemos pelos vales da sombra da morte, não precisaremos temer nada, porque Ele vai conosco. Ainda que a gente chegue a chorar, não se preocupa não, o choro é uma noite só, tem alegria pela manhã. Ainda que os inimigos nos ameacem, nos cerquem, ainda que os vírus nos cerquem, a Bíblia diz que o Senhor é maior que todas essas coisas. E que Ele é aquele que nos guarda de dia e de noite. O nosso socorro vem dele, vem do alto. Confia nele. E Ele vai te ajudar. Se entrega para Ele e Ele vai te conduzir. Não precisa temer. Agora é tempo de ter fé. Agora é tempo de olhar para tudo que está passando e perceber o quanto Deus está cuidando de você. O quanto Ele te ama. E o quanto Ele vai cuidar mais ainda depois de todo esse tempo que a gente vai sair daqui. Eu não vejo a hora de abrir as portas da igreja para te receber lá com um abraço, para abençoar a tua vida, para cantarmos louvores juntos. Não vejo a hora disso acontecer.
Eu acho que vai acontecer em breve, esse vírus vai retroceder, em nome de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, ou você aí na sua casa, é tempo de refletir. Como eu estou vivendo diante de Deus? E procurar ajeitar a sua vida, para se apresentar diante dele como obreiro e obreira aprovada no Senhor. Que Deus possa estar falando ao teu coração nesses dias. Eu vou terminando por aqui. Nós temos hora de recolher daqui a pouquinho, né? Tem um toque de recolher aqui na cidade. Mas eu não posso deixar de fazer uma oração para te abençoar. Falta só uma meia hora, né? Para a gente estar. Eu quero só orar com você. Pedir a Deus que abençoe sua vida em nome de Jesus. Queria te convidar a orar comigo dentro da tua casa mesmo. Se a tua família estiver junto com você, chega perto um do outro. Abençoa a vida deles. Se já estiver com a mão limpinha, né? Chegou do trabalho, lavou a mão. Água e sabão, melhor limpeza que pode fazer. E chega perto deles e os abençoe agora, como família. Clamo por essa nação, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Lembra que quando na quinta-feira chamamos todo mundo para o altar lá na frente? Estamos no altar de Deus, porque Deus está onde nós estamos. Hora de orar juntos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, este é um momento muito importante para nós como igreja. O tempo de falar com o Senhor. O tempo de dizermos ao Senhor que o nosso coração tem sede da Tua presença. O tempo de dizer ao Senhor que nós queremos andar em santidade diante de Ti, Pai. E para isso, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Os pecados pessoais, particulares. Os pecados da nossa família. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa casa. Cura a nossa casa. Cura a nossa vida, Pai. Cura o nosso corpo, cura nossas emoções, cura nossa alma, cura nosso espírito, cura nossa comunhão. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Deus, a Tua igreja. Povo que às vezes, Senhor Deus, busca Te agradar, mas dentro da nossa fragilidade nos ferimos. Tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados como igreja, o pecado da omissão, o pecado do orgulho, o pecado da desobediência, muitas vezes. Oh Deus, nos limpa com o Teu rio da vida. Passa sobre nós com o Teu poder e a Tua graça maravilhosa, Jesus. Nos deixa alvos como a neve. Olha para essa nação. Perdoa, Senhor, esse país que tanto transgride a Tua vontade, que tanto anda na contramão do Teu Evangelho. Mas nós sabemos que Te oramos esse país. E que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para a nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso país. Tem misericórdia desse país. Oh, Senhor, santifica esse país para o louvor da Tua glória. Que o Brasil seja uma nação onde todos Te conheçam, não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor que possa estar fortalecendo cada vida que está ouvindo esse programa também. Pessoas que às vezes estão amedrontadas, estão cuidadosas, estão ansiosas por causa dessa questão do vírus. O Senhor diz a eles que o Senhor está cuidando de cada situação, que não precisam temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Se obedecermos às nossas autoridades e ouvirmos a Tua voz, nós vamos sair bem dessa situação. Nos ajuda, Senhor, a termos paciência para que esse tempo passe logo. Eu oro também, Deus, pelas pessoas que precisam trabalhar, as pessoas da saúde, dos postos de gasolina, dos supermercados, de outras áreas que não vou me lembrar agora, do comércio. Eu oro por eles, pedindo ao Senhor, Pai querido, tem misericórdia. Talvez muitos estejam correndo risco também. E eu creio que o Senhor pode alcançá-los com a Tua misericórdia. Cerca, Pai, com as Tuas mãos. Oro para aqueles também que estão precisando trabalhar e está difícil. Essa crise entre saúde e economia. Deus, dá uma solução para esse país. Se as duas coisas piorarem, o nosso país vai entrar numa situação muito mais difícil. Por isso nós oramos pela situação desse país hoje. Põe a Tua mão sobre o Brasil, Senhor. Faz esse vírus retroceder para que tudo volte ao normal, para que os trabalhadores possam granjear o seu pão, possam lutar pelas suas famílias. Nós oramos por isso hoje, porque eu creio que também essa é a Tua vontade. Olha para os nossos políticos, para as nossas autoridades, que tenham sensibilidade
que tenham amor por esse país e por esse povo. Trabalhe no coração deles para que façam o melhor por esse povo. Se for uma crise só de alarde, Deus, tira isso do nosso meio. Se só um histerismo, tira isso do nosso meio. Mas se for alguma coisa séria, nos dá paciência para enfrentar isso. E envia recursos, Pai, para que o nosso país não vá à falência. Para que muitos irmãos e irmãs, pessoas do comércio, não vão à falência, mas tenham como garantir o seu pão. Eu abençoo esses lugares, essas vidas também. E peço ao Senhor, nos ensina a crer a cada dia. Aumenta a nossa fé e fica conosco em todo o tempo. É a minha oração de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E de clamor por esse povo. Abençoa esse povo. Abençoa cada um que está me assistindo nessa noite. Cada um que vai me ouvir depois. Guarda debaixo das tuas mãos e dos teus olhos. É a minha oração em favor deles. No nome poderoso, maravilhoso e glorioso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, ó Deus. Amém. Queridos, que Deus possa estar te abençoando. Domingo nós temos culto ao vivo de novo, às 19 horas. E que você possa estar pronto para ouvir. Creio que em breve, em nome de Jesus, em breve, vamos estar juntos no templo, reunidos, adorando a Deus e em comunhão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza nesses dias difíceis. Que Ele possa aquietar o teu coração e derramar sobre você e a tua casa toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Se lembre de uma coisa, Ele pode curar corpo, alma, espírito, família, libertar das drogas, das possessões e pode sarar essa terra. Deus ama esse país. Não é brasileiro nada, como o povo crê, alguns creem por aí, mas Ele ama essa nação. E eu sei que Deus tem preparado para ela é maior do que a gente está imaginando. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Que a bênção do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e que a consolação poderosa do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre esse país e esse mundo. Amém e amém. Grande abraço, Deus te abençoe e até domingo.